Olá, meu irmão e minha irmã em Cristo Jesus, seja bem-vindo e bem-vinda ao nosso canal Viver Evangelizando para mais um momento do Santo da Igreja Católica, um momento em que nós trazemos a história do Santo da Igreja Católica. Hoje, nesse dia 12 de março, nós traremos um pouco sobre a história de São Gregório de Nissa, que nasceu na Turquia. Desde já, nosso muito obrigado pela sua presença aqui em nosso canal Viver Evangelizando. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. As origens de São Gregório de Nissa. Gregório nasceu por volta de 335-340 em Cesareia da Capadócia, região da Anatólia, na Turquia. Era um de 12 irmãos, dos quais Basílio, Macrina e Pedro de Sebaste, além de seus avós, também foram canonizados. Além disso, São Gregório Nazianzeno era amigo próximo da família. Tinha pendor para o estudo e interessou-se inicialmente pela filosofia de Platão, mas também por outras escolas pagãs. Talvez por essas influências e pelo gosto do magistério, abandonou a iniciada carreira eclesiástica, passando a ensinar retórica e casando-se com uma mulher, Teosebeia, muito piedosa e de muito mérito. Os irmãos ficaram desconcertados com essa decisão, e São Basílio procurou alertá-lo do que era na verdade um erro. Mas só com a ajuda de São Nazianzeno, Gregório, ele reconheceu o fato e, de comum acordo, separou-se da esposa. Nazianzeno, em seu elogio fúnebre, a chamou de ornamento da igreja e glória do século. Retornou à igreja abraçando o sacerdócio. Em 371 ou 72, vagando a sé de Nissa, pequena localidade da Capadócia, foi indicado como bispo, mas só a muito custo aceitou por se achar indigno. Assumido o encargo, desempenhou-o com todo zelo, vivendo na pobreza, socorrendo os necessitados e combatendo heroicamente as heresias da época, especialmente o arianismo. Isto, naturalmente, incomodou estes hereges, que eram muito influentes, e logo o acusaram de heresia a Demóstenes, governador do Ponto, também ariano. Gregório foi preso, deixando-se levar pacificamente, mas ao constatar que não haveria qualquer diálogo por parte dos hereges, fugiu. O imperador Valente, outro ariano, exilou-o. Em Nissa, foi convocado com o concílio ariano, que condenou formalmente Gregório, acusando de dilapidar os bens da diocese, além de ter sido eleito de forma irregular. Foi deposto e substituído, e passou 4 anos sem poder voltar à sé. Mas tudo é providência divina. Durante esse período, em todos os lugares por onde passava, era chamado para pacificar, ordenar a ortodoxia e a disciplina nas várias igrejas, com tal proveito que São Nazianzeno o comparou ao sol, que sem se deter em nenhum lugar, leva o calor, a luz e a fecundidade a todos. Vencido pelos godos, morreu o imperador Valente, queimado numa barca, e o trono foi assumido por Graciano, seu sobrinho católico. Imediatamente foram repatriados os bispos exilados, e em 378, Gregório foi recebido triunfalmente em Nissa. Mas logo no ano seguinte foi chamado a um concílio em Antioquia, que decidiu enviar os melhores representantes da igreja para diferentes regiões, a fim de restabelecer a ordem eclesiástica
nas províncias antes afetadas pelo arianismo. Coube a Gregório visitar a Arábia e a Palestina, que pacificou. Em 381, destacou-se no Concílio Ecumênico de Constantinopla, onde definiu-se a doutrina trinitária, esclarecendo-se definitivamente os erros do arianismo, cujo negava a divindade de Cristo. Nesta ocasião, conheceu São Jerônimo, doutor da Igreja, e fez a oração fúnebre de São Melécio de Antioquia, presidente do concílio, então falecido. Já idoso, São Gregório de Nissa faleceu em 394 a 400, havendo discórdia entre as fontes. Seu legado lhe valeu o título de doutor da Igreja. De fato, foi um dos pais da teologia mística e um dos pioneiros em resgatar elementos da filosofia platônica conciliáveis com o catolicismo, precedendo a síntese de Santo Agostinho. Em vida, era conhecido como o filósofo e era prestigiado na corte imperial pela sua eloquência. É de sua autoria a primeira exposição sistemática da doutrina católica, particularmente na obra Oratio Cathetici Magna. Depois do trabalho de Orígenes, porém com maior peso, abordou com profundidade temas como a Trindade, as duas naturezas de Cristo, divina e humana. Enquanto o Senhor recebe a marca de escravo, o escravo é honrado com a glória do Senhor. A virgindade de Maria, reconhecendo o valor da castidade, arrependia-se amargamente do próprio casamento, a criação do ser humano e etc. São mais de 20 obras e um vasto número de sermãos, panegíricos e discursos sobre vários temas, além da biografia da irmã Santa Macrina. Suas considerações muito contribuíram para a teologia e superaram as preocupações doutrinárias de seu tempo. Pela santidade, doutrina e ortodoxia, São Gregório de Nissa, seu irmão mais velho, São Basílio Magno e São Gregório Nacianceno são conhecidos como a tríade dos luminares da Capadócia, ou capadocianos, na seguinte fórmula: Basílio é o braço que atua, Gregório Nacianceno a boca que fala e Gregório de Nissa a cabeça que pensa. Outro aspecto importantíssimo e destacado por Bento XVI é o enorme valor que São Gregório de Nissa dá à oração. Colaboração de São Gregório de Nissa. Mesmo entre santos sutis, pode ser as tentações, a sedução do conhecimento, que pode levar inclusive ao estudo a influência de ideias erradas, inicialmente desviou a vocação profunda de São Gregório de Nissa. E embora a sua legítima esposa fosse pessoa honrada, tanto que ascendeu em separar-se do marido por causa justíssima e elogiada por outro santo, este casamento, contrário à sua aspiração maior, levou-o a lamentar a perda da castidade. Ou seja, o diabo, através de uma situação perfeitamente legal e em si correta, preparava o desvio de Gregório da santidade. E não fosse o auxílio dos irmãos e amigos, tanto da família de sangue quanto da igreja, esta teria perdido uma referência inigualável, com inimaginável prejuízo espiritual em todos os tempos. Não à toa São Gregório de Nissa entendeu o valor infinito da oração. Através das suas e dos demais, pôde ser reconduzido ao plano de Deus que ele havia preparado para a sua santificação. Nesta vida, no auxílio aos irmãos e a sua felicidade infinita no céu. Uma situação que nos convida a pensar no empenho em rezar e nas escolhas que vamos fazendo, com a certeza de que mesmo errando, e nunca o
evitaremos completamente. É possível sempre obedecer a Deus e alcançar a felicidade. Oremos. Senhor Deus, que continuamente nos livrais dos perigos desta vida e orientais nossos caminhos, concedei-nos pela intercessão de São Gregório de Nissa, ou o seu mesmo zelo pela ortodoxia da fé, combatendo sem medo os erros do nosso século e nunca desperdiçar as ocasiões para fazer o bem aos irmãos, ainda que sejam originadas de injustiças, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, e Nossa Senhora, assim seja. Amém. São Gregório de Nissa, rogai por nós. São Gregório de Nissa, rogai por nós. São Gregório de Nissa, rogai por nós. Meu irmão e minha irmã, chegamos ao final de mais um momento aqui de história do santo da Igreja Católica. Se você gostou, deixe o seu like, o seu joia, o seu comentário sobre essa história desse santo desse dia. A você que já é inscrito, nosso muito obrigado. A você que ainda não é inscrito, clica aí abaixo, se inscreva e nos ajude a chegar à meta de 700 inscritos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Gregório de Nissa, desça sobre todos nós a bênção do Deus misericordioso no amor. O Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique com Deus.